Vamos começar falando de Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para manter as restrições definidas pelo ministro Flávio Dino para o pagamento de emendas parlamentares. Isso está dando o que falar, já pode gerar reação no Congresso. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nessas outras camadas. Mas eu quero chamar a Janaína Camelo, que sempre acompanha o Supremo Tribunal Federal e vai contar tudo para a gente agora. Aliás, esse julgamento continua, hein, Janaína? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Continua assim, né? Até às 23h59 de hoje, numa sessão aí virtual extraordinária, que foi convocada justamente só para isso, só para analisar esse caso aí num período de um dia só, né? Convocada aí pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, aí sobre essas emendas, né? Que foram suspensas pelo ministro Flávio Dino, sobre essas decisões de impedir, né? De suspender a execução, na verdade, dessas emendas. E, na verdade, esse julgamento ele já estava previsto até para começar hoje, para iniciar hoje, mas ele iria até o dia 23 próximo agora de agosto, mas aí atendeu a um pedido do ministro Flávio Dino, o presidente da Corte do Supremo, então, convocou aí essa sessão em razão aí da urgência desse caso, que começou hoje à meia-noite. E aí, hoje mesmo de manhã, pouco antes das 10 horas da manhã, já havia maioria do Supremo pela decisão de manter a suspensão aí dessas emendas, né? Então, até o momento, até agora, são 6 votos aí. Então, já formando maioria do Supremo. Quem votou aí acompanhando o voto do ministro relator, ministro Flávio Dino, foram os ministros André Mendonça, que inclusive foi o primeiro a votar assim que a sessão foi aberta, o ministro Edson Fachin, o ministro Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, que foi o último ali a dar o seu voto e aí formando a maioria por essa decisão de manter a suspensão das emendas. Então, é um julgamento que está analisando as decisões do ministro Flávio Dino em 3 ações diferentes. A primeira delas, uma ação que foi apresentada pela ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, questionando a legalidade das emendas PIX. Isso foi no dia 1º de agosto e ali o ministro já suspendeu as emendas, colocando um monte de regras, né, ali para que sejam atendidos critérios de rastreabilidade, de transparência, para que esse dinheiro que é liberado pelo Executivo realmente possa ser repassado para os parlamentares. A outra ação é uma ação do Ministério Público Federal, onde o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele pede que o Supremo aí considere as emendas PIX inconstitucionais. E aí, então, nesse momento, o ministro Flávio Dino foi lá e reforçou que elas estão suspensas, mas colocando de fora, ele colocou um adendo aí sobre os dinheiros, o valor que é repassado para as obras aí em andamento e também para questões aí de ações que atendem à calamidade pública. A terceira ação é uma ação do PSOL, questionando todas as emendas impositivas. E aí, onde o ministro colocou também as mesmas regras ali de rastreabilidade, de transparência, para que esses valores sejam aí liberados. Então, além das emendas PIX, dentro dessas emendas aí impositivas, estão as emendas com finalidade definida, onde ali o parlamentar, ele sim, diferente das emendas PIX, ele indica para qual projeto, qual obra o dinheiro vai ser destinado, e também as emendas de bancada, que são as emendas ali onde um grupo de parlamentares, né, num coletivo ali, indicam aí para onde, de um mesmo estado, indicam para onde esse dinheiro do Executivo vai ser liberado. Então, só lembrando também que antes desse julgamento, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele negou um recurso que foi apresentado pelo Congresso, né, assinado ali pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e por presidentes de 11 partidos políticos, incluindo o PT e o PL aí, contra essas decisões de Flávio Dino. E aí, nessa decisão de de negar esse recurso, o presidente do STF disse aí que o voto do ministro Flávio Dino já sinaliza sobre a possibilidade de um acordo consensual entre todos os poderes. Evandro, é com você. Obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você. Quero conversar aqui com os nossos amigos, então, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mantém aquilo que foi colocado pelo ministro Flávio Dino, ou seja, a possibilidade de reação já deve começar a partir de agora. Como é que você avalia o plenário seguindo aquilo que pede o ministro Flávio Dino, que determina o ministro Flávio Dino, hein, Gustavo Segré? Do ponto de vista lógico, tem perfeita cavidade esse pedido, essa exigência do ministro Flávio Dino para que seja verificada a transparência da emenda. É lógico, tem que saber quem manda, aonde manda e para que manda.
eu não consigo interpretar muito bem. Talvez esteja faltando alguma peça que a gente não consegue decifrar. Por que que o Congresso se opõe? Por que que os deputados e senadores se opõem a esse pedido de transparência? Porque deveria ser muito lógico. Se é dinheiro público, quem manda deveria ser identificado. Para quem está mandando? Cidade. Deveria ser identificado, e sobretudo para quê? E depois se vem a questão da auditoria, se isso realmente foi utilizado para aquilo que foi solicitado. Não dá para entender por que os congressistas estão tão incomodados com essa situação, porque estamos falando de dinheiro público. Se a gente for pedir para qualquer um deles, me dá dinheiro, para quê? Não, eu não vou te contar. Mas vai usar para quê? Não, também não vou te contar. E vai mandar para onde? Não, também não vou te contar. Com certeza eles não gostariam. Agora, o que chama atenção é que no voto de André Mendonça e no voto de Dias Toffoli tiveram discrepâncias em termos de que não é assim, damos um aval para o que Flávio Dino está pedindo, sino que colocaram ressalvas, em particular sobre questões que são técnicas. Vamos aguardar também os outros ministros, mas tem muita lógica essa questão. Agora, eu me lembro agora, em função da pauta que a gente tem para hoje, essa disputa esportiva, que não sei exatamente o nome, em que para um esportista na frente de outro, e é masculino e tem também para feminino, em que se seguram e um tem que dar Bastão. Como chama? Bastão, revezamento. Não, é porrada mesmo. Dá um tapa na cara do outro. Dá um tapa na cara, que se prepara aí e fala, ó, pá, e o outro, até que um dos dois cai. Eu estou tendo essa sensação. Congresso, supondo que o Poder Executivo com o Poder Judicial estão trabalhando juntos e é um que bate e outro que fica, aí se prepara e pá, bate no outro, porque a pauta está mostrando isso. Mas a transparência é necessária, é recurso público. Acho que alguém que pode responder a sua pergunta sobre por que o Congresso está tão resistente em fazer algo que é óbvio é o Zé Maria Trindade, que está sempre por lá. Fala aí, Zé, bem-vindo. Alves, boa tarde a todos. Olha, eu nunca vi uma sexta-feira tão quente por aqui. Eu já vinha falando desse estranhamento. Os deputados nem precisavam estar aqui em Brasília e muitos líderes, inclusive, vieram a Brasília, exatamente para resolver este grande pepino que aconteceu. Nós já podemos falar aqui num início de crise institucional. Mexeram no bolso dos parlamentares. Aqui tem um grupo de deputados ali no Centrão que admite tudo, até ser humilhado. Perder dinheiro, não. E é o que está acontecendo. Muitos deputados já têm isso prometido a prefeitos em campanha. Isso é muito sério. E também a vereadores, né? Então, isso é muito sério. E mais do que politicamente, há os compromissos, vamos dizer assim, não republicanos com empresas, com empreiteiras. E elas não querem saber, querem o dinheiro. E os deputados estão enlouquecidos com isso. E todos dizem que as digitais do governo, as 9, estão nesse processo. E parece mesmo, porque o governo não faz nada para tentar resolver o problema. Isso iniciou logo depois ali no final do governo Dilma. Um governo fraco do Dilma e depois um governo também parlamentarmente falando fraco do Michel Temer, que fez uma espécie de presidencialismo congressual. E ali foi espontaneamente, ele quis isso, dar poderes ao Congresso Nacional. E em seguida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não negociou com o Congresso nesses termos. O ministro Luiz Eduardo Ramos, isso eu vi, eu assisti. Ele chegou numa reunião de líderes e disse, eu não vou pôr a mão nisso. Sabe que esse dinheiro aí é um dinheiro meio maldito. O Supremo está investigando, isso vai dar de novo em cassação no Congresso Nacional. Esta é a história desse dinheiro. E o Congresso tomou mais de metade da verba discricionária do orçamento da União. Deixou o governo sem dinheiro para gastar. O orçamento é grandão, 5 trilhões e 400 bilhões, mas só 110 bi. Veja bem, o orçamento é de 5 trilhões e 400 bi, mas sobram ali as verbas discricionárias 110 bilhões. E aí o Congresso pegou metade. E aí o governo ficou sem, e tem seus compromissos discricionários, né? Porque aquela verba obrigatória de pagar salário, previdência, gastos públicos, isso aí já tem garantido. E aí o Congresso engessou e está, ao mesmo tempo, fazendo o orçamento, elaborando o orçamento, que ele que aumenta as emendas, está liberando, executando e depois ele mesmo fiscaliza.
O orçamento da União é parte do Congresso Nacional. E se o Congresso existisse por um só motivo, seria para elaborar e aprovar o orçamento da União. Mas o orçamento sempre foi autorizativo, né? Mas agora ele é todo impositivo, porque as verbas obrigatórias são impositivas. É preciso colocar o dinheiro para o serviço da dívida em 2 trilhões. É preciso colocar o dinheiro para o custeio da máquina, né? Previdência, salários, isso é impositivo. Também mais 2 trilhões. Então, não sobrou nada para governar. Esta é a briga, eu fiz um resumo aqui. Tá bom. Qual é a saída para isso? Aí eu já estou apontando e dando a minha opinião sobre a saída. É o presidente Lula, né? Sentar com os presidentes da Câmara e Senado e redefinir as emendas. Aí entram 2 coisas. Primeiro, essa transparência cobrada muito bem pelo Segre. E segundo, é a quantidade de dinheiro que fica com os deputados e senadores, né? Isso tem que ser negociado e o governo é que tem que apresentar no Congresso a proposta. Muito interessante seu ponto de vista, Zé. E Piperno, justamente porque a gente está falando, não é que as emendas elas são algo ruim ou elas são errôneas, né? Porque elas são importantes também para que projetos que fazem parte das bases desses deputados, que cuidam de suas bases, possa chegar até lá e favorecer a muito daquilo que é necessário. O que a gente está questionando é transparência exatamente para entender por que vão, como vão e quem está mandando, né? E se realmente aquele lugar que está recebendo aquela emenda naquele momento é aquele que tem uma necessidade verdadeira e não apenas um toma lá da cá político. Ô, Evandro, você tem toda a razão, porque há 2 questões muito importantes aí. A primeira, eles estão se manifestando, eles estão se articulando contra transparência. Isso é muito sério. Segunda coisa, a nação, e o Zé Maria colocou muito bem isso, poderes executivo e legislativo têm que discutir de fato como é que vai ser essa distribuição, qual vai ser o bolo de cada um. Está desproporcional agora? Eu acho que sim. Mas como o Zé Maria muito bem, relatou, isso não começou hoje. Então, toda vez, eu sempre insisto nisso aqui, aqui no Brasil criou-se um hábito de toda vez que você concede um benefício, concede algum poder, algum ente, alguma instância, nunca mais você vai conseguir retirar isso. Então, se o Congresso, por várias razões, ele acabou sendo empoderado e sendo determinante para distribuição dessas emendas, ele não vai querer abrir mão suavemente disso nunca mais. Então, a briga vai ser algo encarniçado mesmo. Não vai ter, é muito difícil a gente hoje imaginar um pacto para, de fato, redeterminar isso tudo. Então, veja, quando você mexe com dinheiro de qualquer poder e de qualquer governo, é algo muito sério. Eu me lembro que, veja, em 1990, a popularíssima, né, primeira-ministra Margaret Thatcher, referência para os liberais do mundo todo, ela resolveu mexer no imposto. Ela aumentou a tal da poll tax, uma espécie de IPTU dele. Caiu. Quer dizer, mexeu no dinheiro, você está sujeito a sofrer esse tipo de consequência. Então, o governo Lula, ele é um governo que, obviamente, não tem uma maioria fiel. A pergunta que eu faço é, como é que vai ser agora a gestão dessa maioria precária que ele tem? Até porque há aliados, principalmente do Centrão, também perdendo recursos e, mais ainda, os prefeitos cobrando desses aliados. Imagina um prefeito que perca a eleição, ele vai ficar com esse deputado, vai ficar com mágoa desse deputado para o resto da vida. E, obviamente, o deputado vai repassar isso para o Poder Executivo. Então, não há solução fácil. Agora, parabéns ao ministro Flávio Dino. Colocou, assim, o dedo na ferida de uma pouca vergonha, de algo que é uma excrescência. Os poderes, sejam eles o executivo, o legislativo e até mesmo o judiciário, não têm o direito à transparência, à falta de transparência.